pessoal, tudo certo? Somos do Pod Science ACES Unita. Meu nome é Maria Eduarda, somos um grupo de estudantes de engenharia focado em diversos assuntos, como meio ambiente, ciências, tecnologia, inovação. E tenho aqui também a minha colega de classe, Michele. Oi, Michele! Oi, e aí pessoal, me chamo Michele Simone e faço parte do segundo período de Engenharia Química. Muito obrigada pela participação. Hoje em questão, estamos gravando o segundo episódio do Pod Science. Trouxemos como convidada Hannah Miranda, ela que é doutoranda na linha de pesquisa em Organização e Sociedade, no programa de pós-graduação em Administração da UFPE, mestre pelo programa de pós-graduação em Administração da UFPE também, na linha de MTI1, em Marketing, graduada em Administração, em Design e também docente aqui do Centro Universitário Tabosa de Almeida. Seja bem-vinda, Hannah, e muito obrigada por aceitar o convite. Olá, pessoal, eu que agradeço. Para mim também é uma oportunidade muito boa estar com vocês nesse projeto tão bacana. Para começar, a gente queria que você falasse um pouco sobre você, sua jornada acadêmica e profissional. Vamos lá, né? Vocês falaram um pouco aí do meu currículo. Então, eu tenho 2 graduações, né? Eu me formei em Design pela Federal e fiz Administração pela Estadual, pela UPE. Mas, assim, eu acabei seguindo a carreira acadêmica nos estudos de gestão. Eu costumo dizer, até como design, eu era uma excelente aluna de gestão, porque lá a grade era toda montada, né? E eu sempre optei pelas coisas que falavam sobre gestão, que também puxava para o lado de administração, apesar de eu gostar muito da parte de estética, né? Do design. Então, eu sempre me identifiquei com a parte de pesquisa. Então, durante a faculdade, eu fiz monitoria, eu sempre participei de grupo de estudo. Então, meio que a docência para mim foi natural, essa carreira de pesquisadora, né? Apesar de também ter atividade prática no mercado, mas eu sempre me identifiquei com a docência, com a pesquisa. E esse foi mais ou menos o meu percurso que me levou a ser professora, que eu já sou há alguns anos. Então, muito ótimo. Então, toda a sua trajetória, sempre visando mais o lado de administradora e tal, de gestão. Então, a gente tem nós somos cientes que você fez algo que acabou puxando mais para o seu lado de gestão. Bom, a segunda pergunta que a gente tem é sobre qual é que é a função de um administrador em uma empresa. Pronto, então assim, para responder isso, tem que falar um pouco sobre o que foi a administração, um pouco da história para a gente entender como nasce a necessidade de ter esse profissional, consequentemente de ter cursos de bacharelados, de ter essa formação profissional acadêmica, que é o administrador. Então, a gente vai ter, primeiro, o surgimento do que a gente chama da empresa. Então, isso vai acontecer decorrente da Revolução Industrial. Apesar de a gente ter organizações produtivas em outros períodos históricos, como a Idade Média, que a gente tinha as guildas, a produção ela não era em massa. Então, era sempre uma produção com lógica artesanal. Quando a gente tem a Revolução, a primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra, a gente vai ter essa demanda da corporação, dessa organização produtiva que se aparecia naquela época como a indústria e, consequentemente, o processo produtivo em massa. Então, na guilda, você não tinha um grande problema de gestão quando você tinha uma produção pequena, onde você só tinha uma lógica ali de poucas pessoas trabalhando naquela unidade produtiva, que era sempre o artesão e o aprendiz. Então, esse processo produtivo era todo feito por uma pessoa. Então, exemplo, ela ia montar a bolsa do começo ao fim. Quando você sai desse cenário e passa para a Revolução Industrial, qual é o cenário que você vai ter, né? Milhões de pessoas trabalhando dentro de fábricas para produzir bens de consumo em escala. Então, controle, gestão, coordenação, planejamento começam a ser questões problemáticas para aquela época. Então, a gente vai ter os primeiros administradores sendo engenheiros, né? Engenheiros de produção,
engenheiros e também de outras engenharias, mecânico, de minas. Então foram esses gestores que foram inicialmente gestores dessas fábricas. Mas mesmo assim, a gente vai ter ao longo da trajetória histórica das organizações, essas organizações elas se multiplicando e também entrando para outras categorias. Então a gente não só tinha a organização fábrica, que era essa organização produtiva. A gente começa também com o desenvolver do capitalismo, a aparecer as organizações de serviço, a aparecer as organizações sem fim lucrativo, a aparecer as organizações do próprio Estado moderno. Então, essa multiplicidade dos tipos de organização faz com que cada uma comece a ter uma problemática específica, que não só ligada ao processo produtivo. Então, é quando a gente começa a ver a necessidade de ter uma formação acadêmica científica direcionada para uma pessoa que fosse gerenciar essas múltiplas organizações, seja um hospital, um presídio, uma fábrica, né? Então, tudo era organização. Então, a gente vê o próprio Estado incentivando essa formação acadêmica científica, que também era outro pleito, que é você tentar criar um conhecimento de gestão que seja científico. Porque o que acontecia antes? A gestão ela era exercida do ponto de vista de uma prática, né? Então, eu tinha práticas e tentava aplicar na minha realidade organizacional. O que a gente tenta substituir? A prática pela técnica. Então, não é mais assim, se eu sou boa com aquela realidade. É criar a técnica. O que é a técnica? É um conhecimento científico. Então, foi quando a gente começa a ter um movimento chamado administração científica, né, que esse movimento tenta fazer a racionalização do trabalho e trocar a prática pela técnica, pautada nesse conhecimento científico. Então, pelo mundo, a gente começa a ter um movimento das instituições de ensino. Então, essas primeiras instituições, elas vão ser escolas de negócio, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente vai ter, na época do Vargas, as escolas de negócio que ensinavam as ciências comerciais, né? Então, os primeiros cursos que a gente teve aqui no Brasil se chamavam ciências comerciais. E era uma junção de economia, administração e contabilidade. E depois a gente vai vendo que cada uma dessas, que faz parte da realidade da organização, vão virando profissões, né? Profissões, bacharelados, e hoje a gente tem toda uma rede de ensino que vai desde os cursos técnicos, as escolas de negócio, até as universidades que formam esse administrador, né? Que tem, no caso, o bacharelado em administração. Espero que eu tenha respondido. Dúvidas? Deu bastante. Não, foi bom essa pergunta porque eu tava falando até com um dono de uma empresa lá, Toritama. Aí eu falei que a gente ia gravar um podcast. Eu falei, se tivesse com o administrador na tua frente, o que tu perguntava? Eu falei, o que o administrador faz? Porque ele administra a minha empresa, ele vai mandar mais que eu. Eu falei, tá, vou levar essa pergunta que o Eduardo agora acabou perguntando. Vou até recomendar para ele escutar. Sim, recomenda. De que forma o profissional da área de administração pode estar presente em uma micro e pequena empresa? E se o crescimento desta empresa pode estar diretamente ligado a ele? Isso. Voltando aqui para tua indagação, o que é que o administrador faz, né? Ele vai ter uma formação que a gente diz que é uma formação generalista. Que isso, assim, num primeiro momento pode parecer uma coisa ruim, porque inclusive as pessoas falam assim no senso comum, se você está indeciso no terceiro ano, não sabe de nada, vai para a administração. Muito isso. Então, assim, para quem conhece e estuda sobre os estudos organizacionais, essa formação generalista, ela é muito benéfica e necessária. Porque uma organização, e aqui a organização eu estou falando de empresa, de vários tipos de organização, ela é um fenômeno social muito complexo. Porque a gente vai envolver minimamente 5 áreas, né? Que é a área de finanças, a área de produção, que é o pezinho que a gente tem na engenharia. A gente vai envolver a parte de gestão de pessoas, né? Então, só em gestão de pessoas a gente vai para a psicologia organizacional, psicologia de trabalho. A gente vai ter a parte de marketing, né? Que é o estudo do mercado, do comportamento do consumidor. E a gente vai ter o eixo próprio de gestão, que são aquelas disciplinas originárias do nosso campo científico, que é o quê? Planejamento estratégico, empreendedorismo. Então, ao longo do curso, ao longo da formação do administrador, ele vai conhecer essas 5 áreas que compõem a administração. Então,
Eu sempre digo que uma universidade, um bacharelado, ensina o sujeito mais do que o conhecimento técnico, porque a gente vai ver que esse conhecimento técnico, ao passar do tempo, ele vai sendo... Algumas coisas vão, inclusive, deixando de existir. Esse conhecimento vai sendo renovado, né? Você vai ter novas descobertas científicas. Então, mais do que você aprender o técnico científico numa graduação, é você aprender a forma de pensar daquela profissão. Então, o que um aluno faz ao longo de 4 anos é despertar uma linha de raciocínio, um olhar para o mundo. Então, o administrador, ele vai treinar um olhar holístico, que é esse olhar que um gestor precisa da empresa. Porque, às vezes, o problema que você encontra na produção, em um processo produtivo, de uma falta de qualidade, de padrão de qualidade, ele não está relacionado ao processo produtivo. Às vezes, isso está relacionado à gestão de pessoa, à questão de motivação e satisfação no trabalho. Então, o gestor vai ser aquele que ele vai começar a relacionar os pontos. Então, ele vai começar a fazer esse equilíbrio. O que é realmente o problema? Eu costumo dizer que quando a gente vê gestão da qualidade, a gente tem muito mais ferramentas para identificar o problema do que para gerar solução. Porque esse gestor, ele vai justamente ter essa capacidade de olhar todas as frentes. E, lógico, um administrador sempre vai ter a sua função, que é o quê? Planejar, comandar, controlar, organizar. Então, essa é a função, né? Que é diferente da função do dono da empresa. Então, a gente tem a função do dono, tem a função do gestor. E também, lógico, temos o administrador como aquele que pode se especializar. Então, ser o administrador, isso é para grandes empresas, né? Ser o administrador de marketing, só de finanças. Para a pequena empresa, é essencial que você tenha uma mão de obra qualificada. Lógico que quando eu for falar com os alunos do ensino médio, eu sempre recebo uma pergunta assim: mas, professora, vai ter aquele influencer que não fez nada e hoje é multimilionário. Ou então sempre vai ter aquela história, principalmente aqui na nossa região, né, que é um arranjo produtivo local, de micro e pequenas empresas. Professora, eu tenho um tio que não aprendeu a ler e hoje ele é dono de uma empresa que está vendendo horrores e ele ganha milhões. Eu sempre digo para os alunos, eu digo, olha, quando se trata de fenômeno social, é importante a gente ter o dado estatístico, porque é a estatística que pode se aproximar da descrição dessa realidade. Então, esse gestor, ele vai ser a exceção. Então, a gente tem que olhar assim, para cada um gestor que não tem uma formação técnica, que não se qualificou ao longo do tempo e a empresa deu certo, nós temos dezenas de milhares de outros gestores que faliram a empresa. Então, os dados do Sebrae mostram isso. O quanto a mortalidade da empresa no Brasil ela é alta no primeiro ano e quanto essa mortalidade ela chega a duplicar quando a gente vai para 5 anos. Então, nós temos um perfil empresarial, de forma geral no Brasil, né, que é do pequeno negócio, do micro pequeno negócio, e que ele tem um índice de mortalidade muito grande. E às vezes, né, esses estudos de caracterização nos mostram, às vezes não, a maioria das vezes, que lógico, tem uma porcentagem do impacto econômico, né, da estabilidade da própria economia do Brasil, mas que também tem um grande fator que são a não qualificação desse gestor. Porque o que é que um gestor, quando ele vai qualificar, quando ele se qualifica para gerenciar um pequeno, um micronegócio? Ele profissionaliza a gestão. O que eu costumo dizer é assim, que quando a gente pensa em micro e pequena empresa, não necessariamente essa empresa ela é desorganizada. Porque a gente tem hoje em dia as startups. Então, as startups, elas são empresas que conseguem se internacionalizar com 3 anos. Elas são extremamente sofisticadas, mas elas são microempresas, né? E aqui eu não estou falando da questão jurídica, mas aqui eu estou falando desse porte, né? Dessa gestão. Então, o que acontece? Não significa porque a empresa é pequena que ela vai ser desorganizada. A gente tem a startup. Mas também a gente tem uma tendência que as empresas pequenas, elas tendem a ser desorganizadas. Porque ela tem uma estrutura menor. Então, uma microempresa, ela não consegue, por exemplo, ter departamentos financeiros, de marketing, finanças. Então, consequentemente, ela não vai ter uma especialização das suas operações. A realidade da microempresa é você ter o dono,
que ele vai ser o financeiro, que ele vai ser a pessoa que vai correr atrás da produção, que ele vai ser a pessoa que faz o marketing. Quando não é ele, você vai ter a figura da empresa familiar, né, que é ele, o filho, a esposa, dividindo essa gestão dessa organização. Então, se ele não se qualificar, essa pequena empresa ela tende a ser uma bagunça, né? Ou seja, ele vai misturar a conta pessoal com a conta jurídica, ele não vai conseguir organizar esses processos produtivos, então ele não vai saber quanto tu ganha, quanto ele tem de faturamento, consequentemente, a gente vai ver, né, de forma geral, que é o único índice que o gestor do pequeno negócio desorganizado tem para saber se seu negócio está dando certo é se no final do mês ele conseguir pagar as contas. Pronto, é assim. Basicamente o que acontece. Aí por que isso é ruim? Porque esse negócio se torna muito mais frágil. Porque quando a gente abre um negócio, o negócio é sempre um empreendimento de risco, né? Porque você pode colocar seu dinheiro lá, isso dá certo ou isso dá errado. Mas o que a gente tem que entender? Que o negócio tem dois riscos. O risco econômico, que é aquele inerente ao negócio, que o gestor ele não consegue tirar. O que é o risco econômico? A gente teve uma pandemia. Então, a pandemia alterou a dinâmica da economia. Consequentemente, isso afeta o negócio. Então, esse ele não tem muito o que fazer. Mas o que o gestor vai fazer é controlar o risco financeiro. Então, o risco financeiro é o quê? É a organização conseguir ter um capital de giro, ela conseguir fazer balanço de caixa, ela conseguir ter reserva. Então, tudo isso, um gestor qualificado vai aprender para poder gerenciar tecnicamente aquela empresa. E quando a gente não tem isso, o pequeno negócio se torna frágil. E ele se torna frágil muito mais por causa desse risco financeiro, né, que é ligado diretamente à falta de gestão profissional. Aí também, o que é o ruim? O que é que isso vai gerar de consequência? A mortalidade. Tudo isso vai afetar a longevidade desse negócio nesse mercado. Que isso é o que a gente tenta muito aqui no Brasil combater. O nosso primeiro curso superior de administração, que foi esse que eu comentei para vocês, Ciências Comerciais, ele foi fomentado pelo Estado justamente porque o nosso comércio exterior estava meio que uma bagunça, né? Então a gente não conseguia se relacionar com outros países para fazer esse comércio exterior, porque tudo era na base da habilidade, não da técnica. Então, é por aí. Certo. Eu vi muito Toritama agora, porque lá é pequenas empresas e o pessoal é essa desorganização. Eu falo isso porque eu fico de dentro de uma empresa que eu trabalho e as outras, assim, todo mundo conhecido, a gente vê. A primeira crise fechou a maioria das empresas. Nessa pandemia agora, lá em Toritama, fechou. Eu vi Toritama todinha agora. Eita, meu Deus. Eu tenho até um próprio exemplo. O meu pai, por uma época, ele tentou abrir uma pequena empresa lá na garagem da minha avó para vender materiais de construção lá no nosso bairro, só que não acabou dando muito certo. Na verdade, eu não tenho tantas lembranças porque eu era muito nova. Mas me falaram, a loja não deu muito certo por conta disso, por falta de administração, porque não tinha pessoas de fora, assim, que de fato colocassem as coisas pra frente. Porque quem acabava tomando conta era minha avó, era o meu primo, então meio que envolveu a família inteira de fato e não tinha certas pessoas para administrar o dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, eu acredito que na primeira crise que teve, a melhor opção foi fechar, porque diante de tudo já teve um certo gasto para comprar todas as coisas e não estava dando tanto lucro e tudo mais. Aí, infelizmente, chegou a fechar, né? Mas agora eu tenho dicas de Hannah que vai dar certo. Mas eu acho também que o problema dessas empresas que abrem assim é não ter planejamento. Lá em Toritama acontece muito do pessoal dizer assim, vou começar a fabricar. Ao pensar, agora vai parar, vai se organizar. Não, no outro dia a pessoa tá indo, compra fiado. Aí você vai fazendo tanto fiado, aí acaba gerando só dívidas. Quando familiares assim de perto, vizinhos falavam assim, eu vou pegar tal coisa, depois eu te pago. Não pagava. E o que acontecia? Aí você tinha que arcar com as consequências e depois, cadê o seu lucro? Você ia ficar sem nada. É como a Hannah falou assim, para muita gente, só tá dando uma certa empresa quando no final das contas você consegue pagar tudo. Aí paguei isso, paguei aquilo, certo. Mas você fez a sua administração direito, você teve um lucro, aquilo compensa de fato.
porque se a gente for analisar, tem todo o espaço assim. No meu exemplo, não tinha um espaço a ser pago, nada alugado, já era familiar. Mas prendia muito, de certa forma, a minha avó, porque ela não podia sair para tal canto, tinha que deixar alguém lá na loja e tudo mais. Aí foi acontecendo isso. Isso. E assim, só para completar, né? A gente tem... O administrador, ele vai aprender sobre isso, né? Que isso vai, por exemplo, quando você abre um pequeno negócio, sem esse conhecimento, sem estudar, então o que vai acontecer? Você vai falhar em coisas muito básicas. Isso. Então, por exemplo, o capital de giro. Às vezes, esse empresário, né, esse empreendedor, na verdade, ele não tem noção do que o dinheiro que está no caixa pertence à empresa e, às vezes, o dinheiro que está no caixa já é um dinheiro para pagar uma conta no final do mês. Porque ele vê dinheiro em caixa, ele diz, não, esse dinheiro, pronto, eu posso tirar para casa. Ele não entende. Então, a gente vai entender, né, minimamente, o que é um capital de giro, por que é necessário aquela reserva do dinheiro, porque quando a gente faz uma compra, a empresa, quando a gente faz uma venda, na verdade, a empresa, ela meio que financia esse cliente. Então, se esse cliente paga no cartão, esse dinheiro, ele vai demorar para retornar para o caixa da empresa. Então, você precisa ter aquele caixa com a cobertura até que esse dinheiro volte. Então, esse é o papel, né, um dos papéis do capital de giro. Então, o pequeno negócio, ele peca por isso. Né? Ele peca por causa desse planejamento estratégico. Então, a gente mesmo, durante o curso, a gente vai aprender a fazer um instrumento que é chamado plano de negócio. O plano de negócio, ele vai trazer conhecimentos mínimos para que o gestor se aproprie do seu negócio antes de abrir. Exemplo, no plano financeiro, que é um dos planos que a gente tem dentro do plano de negócio, lá ele vai dizer quanto você tem que vender minimamente para a sua empresa fechar num 6 por meia dúzia, eu costumo dizer, né? O que seria o 6 por meia dúzia? Seria o quê? Você pagar todos os custos daquela empresa. Então, quanto eu tenho que vender para minimamente no final do mês eu conseguir pagar todas as minhas contas? Eu não estou falando de lucro, eu estou falando empatado, né? Ou seja, trocar dinheiro lá. Eu consegui vender para pagar. Então, o empreendedor do pequeno negócio, que ele não faz um plano de negócio, ele não sabe disso. Então, às vezes, ele não fez esse cálculo e ele não sabe que ele abriu uma hamburgueria, por exemplo. E quando ele vai fazer esse cálculo, ele vai ver que ele tem que vender minimamente 35 hambúrgueres por dia com a estrutura que ele abriu. Então, se ele não tem essa média, quanto ele tem que vender por dia, para que no mês ele pague suas contas minimamente, então ele não tem esse parâmetro de impulsionar suas vendas. Então, para ele, se ele vender 10, tá bom. No final de semana, se ele vender 50, tá bom. E quando você vai fazer esse custo, ele não tem noção. Então, chega no mês, o negócio vai acumulando essa dívida, ele não consegue ter lucro. Então, vai virando uma bola de neve. Por isso que o plano de negócio é bom, porque tá essa perspectiva. Né? Então, às vezes, você tem que ir hoje, você tem que fazer, impulsionar, usar as técnicas de marketing, porque você tem esse mínimo para vender. A partir daqui, sua empresa começa a dar lucro. Né? Então, isso é importante. Isso. Agora, a gente partindo para a próxima pergunta, é o seguinte. Se eu quiser abrir uma pequena empresa, logo de cara, eu vou precisar ter um administrador? Sim ou não? É assim, se você vai abrir uma microempresa, É a estrutura organizacional, ela não vai suportar que você contrate um administrador, né? Porque imagine pagar esse salário, tudo. Não daria certo, eu acho. Já ia fechar por aí. Era porque assim, o que é que eu digo sempre para os meus alunos da disciplina de micro e pequenas empresas, gestão de micro e pequenas empresas? Se você é pequeno, comece pequeno. Eu tiro isso porque eu tenho muitos alunos, né? Por exemplo, o pessoal de direito, eu já quero fazer um escritório, eu já quero abrir esse escritório num grande prédio de referência e quero reformar. Então, ele quer parecer sempre maior do que ele é. Tem que dar uns passos. Mas né? isso na prática, o que é que vai acontecer? Ele vai assumir um grande custo fixo. Então, ele vai ter aí já uma dívida, por exemplo, de uma reforma, de um aluguel, de um condomínio. Então, eu sempre digo, você é pequeno, comece pequeno e aparente ser pequeno.
Então, no caso do gestor, eu acho que quem tem que virar o gestor é o pequeno, no caso, o empreendedor, né? Porque eu sempre digo para todo mundo, você é da área de odonto, você é da área de físio. Essas profissões, dificilmente esse profissional, ele também não vai empreender. Porque ele pode ter vínculo em consultórios, mas a tendência, né, o comum, é que ele abra o seu próprio consultório. Então, veja, um fisioterapeuta, por exemplo, ele não vai ter uma estrutura de contratar um gestor. Até porque ele vai se colocar como profissional liberal. Então, o que vai acontecer? Você que tem que se qualificar. Então, se você quer abrir um negócio, seja qual for sua área de atuação, comece a se qualificar com algo paralelo. Então, eu vou ser engenheiro e também vou fazer um curso de gestão. Porque é isso, você não vai ter no começo. Agora, lógico, quando a operação do seu negócio já tiver maior, você tiver uma estrutura organizacional mais sólida, aí você pode colocar a figura do gerente, a figura do gestor, pessoas especializadas na área. Mas no começo vai ser você. Você vai ter que se virar em 1000 para fazer tudo. E fazer o planejamento. Porque muitas empresas, muitas profissões, nesse caso, né, que vão se completar com o empreendedorismo, elas dão errado porque esse gestor aprende muito, ou melhor, esse profissional aprende muita parte técnica, mas não entende também que ele tem que ser um gestor. Um exemplo do caso das disciplinas de saúde, né, que eu estava falando. O cliente dele vai ser o paciente, mas ele também precisa entender que vai ser um cliente. Então, são duas imagens que você tem ali no mesmo sujeito, do paciente e do cliente. Já depois que eu abro a empresa, que ela cresce aí, já dando continuidade, eu opto por investir nesse profissional da área da administração. E outra empresa não opta. Qual a vantagem dessa empresa vai ter para outra que não optou por investir? A profissionalização do negócio, né? Principalmente se essa outra empresa ela for de gestão familiar, que também é muito comum. Quando a gente fala da caracterização empresarial daqui do Brasil, a gente vai ter o perfil da micro e pequena empresa e o perfil dessa empresa ser familiar. As empresas familiares, quando a gente vai olhar historicamente, mais de 90% dessas empresas, das empresas que a gente tem no mundo, elas vieram de origem familiar. Então, esse é um fenômeno muito, muito comum. Mas a empresa familiar, ela é mais complexa de gerenciar. Porque ela existe ali relações familiares, que são relações do campo íntimo e relações que sofrem hierarquias. Então, isso vai refletir na estrutura organizacional. Mas o que é que a gente faz enquanto um gestor, né? A gente tem que profissionalizar essas relações. Então, a gente costuma dizer que é importante você ter um acordo. Porque é muito comum, às vezes, ou família, ou até mesmo marido e mulher, abre uma empresa, aí a empresa acaba o casamento. Muito comum isso acontecer. Então, o que é que a gente faz? Um contrato, né? De dizer assim, olha, qual é a parte que você vai gerenciar, qual é a parte que eu vou gerenciar, quem decide sobre o quê, antes de começar. Você deixar lá tudo meio que configurado para não ter essa sobreposição do poder das relações privadas, que acontece muito. Aí, quando você tem uma empresa, né? Você deu aí o exemplo, tem uma empresa que uma contratou o gestor e a outra não. Quando você contrata uma pessoa externa, a gente tem uma perspectiva que é mais fácil, né, em tese, a profissionalização. Porque essa pessoa vai ser uma pessoa fora daquelas relações, ela vai trazer outra visão, às vezes ela traz um oxigênio para aquela empresa, né? Quando essa empresa ela tem uma abertura de cultura organizacional para receber essa pessoa. Então fica como se fosse uma pessoa neutra ali. E a tendência é que esse gestor ele vai profissionalizar essas relações, que é o que a gente tenta tanto, né? Muito bom. A próxima pergunta que a gente tem, eu acho que ela já foi meio que respondida no nosso diálogo aqui. Seria dicas que você poderia dar para uma pessoa que está começando a empreender, seja numa pequena empresa, de fato, ou até mesmo as pessoas que já têm uma grande empresa, mas que acabam meio que se perdendo
muitas vezes a gente sabe que acontece demais. Tipo, não consigo arcar com esse custo, eu vou pegar dinheiro emprestado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então eu imagino que a sua qualificação, de fato, seja uma ótima opção. Você teria mais algumas dicas, algumas dicas, por favor? Além das áreas que eu disse, né, que um gestor ele pode atuar, que são aquelas 5, a gente também tem um perfil de um gestor, que um gestor ele vai trabalhar 3 esferas de competências e habilidades, né, que seriam a esfera técnica. O que é essa esfera técnica? É, por exemplo, ele ter conhecimento técnico. Eu sei fazer um capital de giro, eu sei calcular um capital de giro, eu sei fazer um fluxo de caixa. Então, é importante ele ter esses conhecimentos técnicos. Então, isso ele pode conseguir com cursos de formação, ele pode conseguir através de instituições como o Sebrae, cursando um bacharelado em administração. Aí, além dessa competência técnica, um gestor também tem que ter outros 2 pilares, que são competências comportamentais, que contam muito. Né? Que contam muito. Sempre tem aquela frase, né? Você é contratada pelo aquilo que você sabe, demitido pelo como você se comporta. Quando a gente fala do gestor, ele tem sim uma lista de competências, né, que são benéficas aí a fomentar a ação empreendedora. Que é, por exemplo, saber correr risco calculado, ter autoconfiança, saber estabelecer meta, ter pensamento sistemático, monitorar esse cumprimento de metas. E essas competências você aprende. Então, o que é que eu digo também? Que além desse gestor, além de aprender a parte técnica, ele também tem que evoluir como pessoa. Então, a dica que eu dou é que também ele se conheça. Ele se conheça para saber, porque em tese, todos nós temos, em certo nível, essas competências. Alguns mais, outros menos, a depender da cultura que você foi inserido, a própria educação familiar que você teve. Então, esse gestor ele tem que se conhecer e tem que saber, assim, qual é o meu ponto a ser desenvolvido. Então, às vezes, um gestor, por causa da sua dinâmica de vida, ele não desenvolveu autoconfiança. Eu fico dizendo que autoconfiança é difícil, porque a vida tira a autoconfiança da gente, né? Eu pensava que era o contrário, a vida ia te dar autoconfiança. Aí, o que isso vai causar no negócio? Às vezes, é a falta do limite que ele sabe estabelecer, né? Então, eu tive muitos alunos que tinham uma dificuldade imensa de falar seu preço. Então, dizer que o seu produto tinha um preço superior do mercado, cobrar bem, né? Cobrar um preço justo pelo seu trabalho. Então, ele ia dizer o preço e ele ficava meio assim, sem graça. E isso são questões relacionadas à autoconfiança. A questão mesmo de vir um parente aqui para pedir algo na minha loja, né? Dizer que vai pagar depois. Então, um funcionário que falta, ou um funcionário que achou uma brecha aí para poder desgastar essa relação com a empresa. Então, isso tudo o gestor vai ter que ter essas habilidades comportamentais, tudo, para lidar com isso, que é estabelecimento de limite. E estabelecer limite sempre fala sobre autoconfiança. Isso. Então, por isso que esse gestor, além de ele aprender essa parte técnica, ele também tem que desenvolver essa parte comportamental. Por isso que o fenômeno de gestão é um fenômeno complexo. Né? Por isso que a gente vai ter os maiores salários do mercado hoje vão ser ligados a funções de gestão. Então, é uma diretoria de uma grande corporação, de uma multinacional, mas sempre são cargos de gestão. Dificilmente os maiores salários, né, na grande maioria, vão ser ligados à competência técnica. Lógico que tem, mas assim, o índice vai ser muito inferior do que os grandes salários que são ligados a cargos de gestão nessas grandes corporações. Uma pergunta mais pessoal agora. Se você pudesse voltar no tempo hoje, se arrependeria do que fez em questão acadêmica, a profissional que é hoje? Mudaria algum estudo? Não, eu sou muito satisfeita com a minha jornada. Sempre foi o que você quis fazer? Veja, eu acho que a forma como a gente tem estruturado hoje a escolha da profissão, dificilmente um jovem vai saber o que fazer. Pois é, porque é algo que você vai lidar pro resto da sua vida. Não, primeiro, eu acho que tem esse discurso aí, né? Que quando a gente...
Eu, como professora, uma das minhas atividades é sempre ir para esses encontros de profissão que os colégios fazem. Então, por exemplo, falar sobre a função do administrador para o terceiro ano. Então, eu sempre tenho isso inserido na minha rotina profissional. E toda vez que eu converso com esse pessoal do terceiro ano, ele tem esse discurso, como se o vestibular fosse algo definitivo. Então, a primeira coisa que eu falo é isso. Eu disse, olha, pessoal, vocês podem ter outra escolha, né? Porque não se cobrem tanto achando que a escolha do vestibular vai ser algo definitivo e que eu não posso mais voltar atrás. Isso, é porque é uma coisa muito enraizada já Sim, na sociedade. sim. Então, de fato, para você acabar desconstruindo isso, porque o que é que tá ligado? Desde lá do infantil, o que as crianças recebem como pergunta é: você quer ser o quê quando crescer? Já é uma coisa que vem crescendo dentro de nós, Sim, assim, há sim. muito tempo. E por mais que eu fale isso para eles, eu acho que eles só vão conseguir notar isso quando eles ficarem mais velhos. Que quando você vai ter maturidade, né, entender um pouco da dinâmica do mundo, e você vai ver que as escolhas elas podem ser refeitas, né? A gente pode recomeçar, e o bom da vida é justamente esse recomeço. Então eu vou tirar, assim, falando, né, da minha experiência. Lógico que eu não sabia o que era para fazer. Lógico. Tem nem como falar, eu nasci, já quis. E pelo menos as pessoas que na época, né, estavam nessa mesma dinâmica da minha, eu também via duas coisas. Ou era a família que dizia, vá seguir essa profissão. Ou porque a família... influência de familiares assim, seu pai fez isso, faça isso, sua tia. Isso. Ou porque eles tinham uma ideia de como ia ser a profissão. Assim, fazer tal profissão você não dá pra nada. Tinha esse discurso, né? Sim. Fazer outra profissão você vai dar pra alguma coisa. E, na verdade, a gente vai ver que um curso de bacharelado, né, você passar pela universidade, vai lhe levar por vários caminhos. Porque você vai, na verdade, vivenciar a profissão que você vai entrar. Então, se eu vou um engenheiro, eu vou trabalhar em certa indústria, então sua realidade vai ser a dinâmica daquela indústria. Então, o que acontece? Na minha época, eu não tinha noção nenhuma. O tanto é que eu fiz 2 cursos. Porque na época se podia. E 2 cursos totalmente diferentes, né? Porque, apesar deles serem das ciências sociais, um era design e outro era administração. Foi bem diferente, assim. E eu fiz porque na época se podia fazer, foi o último ano que você poderia se inscrever em 2 universidades públicas. Então eu inseri e comecei a fazer um de manhã e um à noite. Aí tu fez os 2 ao mesmo tempo? Fiz ao mesmo tempo. Que tinha sido um atrás do outro, assim. Não, eu fiz ao mesmo tempo. Conseguiu assim? Não, a pessoa consegue, hoje eu não sei, mas... Eu sei não como consegue. Aí eu fiz as 2 ao mesmo tempo e tava naquela, assim, aquela que eu gostar mais, eu vou escolher, né? E acabou que eu fui seguindo. E como eu disse, acabou também que no final eu optei por uma outra carreira, que seria essa carreira da docência, da pesquisa, né? Que é outra carreira. Então, a vida vai levando você. É importante a gente entender isso. Que você vai vendo as dinâmicas, são questões também da conjuntura do seu contexto naquela época, que, lógico, são influenciadas pela economia, pelo próprio histórico que você está vivendo. Então, essa conjuntura vai lhe dar essas escolhas que você vai seguindo. Mas qual é o conselho que eu dou para todo mundo, né? Seja qual for a sua escolha, que você faça com comprometimento. Eu acho que o importante é isso. O importante é você ter uma escolha, né? Você saber escolher, seja o que for, mas você optar por algo e você fazer bem feito. Porque a vida vai lhe dar um retorno. Isso parece muito de coach, né? Mas a vida lhe dá um retorno. Para quem tem persistência, comprometimento, vai lhe dar, né? Mas, lógico, o caminho que você vai ver, a vida também vai lhe mostrando. Vai você mostrando várias coisas. E eu acho que é importante, assim como você disse, já ter uma escolha e fazer porque você quer, de fato. Isso é muito importante. Eu acho que é isso, parte do autoconhecimento. E você conseguir se perceber, né? O que é que eu gosto, qual é as minhas essências, o meu escolher, para também não ser influenciado totalmente aí pelo direcionamento da sua família e você não conseguir se realizar.
Porque a profissão, é importante a gente ter uma realização na profissão, né? Porque ela também é uma atividade que vai ocupar muito do seu tempo. Afinal, a gente passa 8 horas trabalhando. De fato, você nasce para trabalhar. Quando você está trabalhando, está dormindo, o resto do tempo você vai... Exatamente. Então, dando continuidade aqui, porque eu acredito que nosso tempo esteja um pouco curto, eu vou falar aqui um pouco sobre o espírito mais de liderança. O que é que você faz para estimular, para sair de você esse espírito de liderança? Seria a sua qualificação, o seu modo em que você se autoconhece e sabe os pontos que você se desenvolveu e ainda precisa desenvolver? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é liderança. Tá? Liderança, ela é um fenômeno social. Então, o que isso quer dizer? Que nas dinâmicas grupais, todos nós temos tendência a elencar líder. Porque o líder, ele faz com que o gerenciamento de risco diminua. Então, é mais ou menos assim. Eu sempre costumo dar o exemplo de Lost, para quem assistiu aquela série faz um tempo, né, que passava na televisão. Mas na ilha de Lost, todo mundo ficou preso naquela ilha, eles elencaram lá líderes. Então você vai ver que na própria dinâmica da série, vai ter um líder lá que vai guiar o grupo para sobreviver naquela ilha. Aquilo ali é um comportamento generalizado humano. Para tudo, nós temos uma tendência de elencar um líder. Porque se eu coloco a decisão, o caminho na mão de outra pessoa, isso reduz, né, a minha ansiedade. Então, o que a gente tem que entender sobre liderança? Primeiro, os líderes, eles são esse fenômeno que é elencado por uma dinâmica de grupo. Você ser líder num certo período, para um certo contexto e conjuntura, não significa que você é líder para tudo. Então, é também importante entender que a liderança é uma dinâmica passageira. Então, às vezes, eu posso estar aqui nesse podcast e você, dentro desse contexto, se elencar como a líder desse podcast, né? Para organizar, para puxar. Mas possa ser que em outra dinâmica já seja outra pessoa, né? Então, o que acontece? É muito do contexto. A gente, lógico, nas empresas, a gente vai ter um perfil de liderança, que é uma pessoa com uma comunicação mais assertiva, é uma pessoa que consegue tomar decisões que a gente acha isso fácil, mas isso não é. Você poder tomar decisão, não estar em cima do muro. Então, o líder, ele é sempre ligado a competências comportamentais, de autoconfiança, mas o pilar é sempre uma comunicação efetiva. O líder é aquele que sabe, primeiro, ter uma leitura política da dinâmica que está acontecendo, para saber quais são os interesses políticos que está ligado a cada sujeito, porque a gente negocia dentro dos nossos interesses pessoais, né? Por isso que a organização também é um sistema político. Então, o que acontece? Vai ter essa pessoa que vai saber ler esse cenário, que vai saber jogar com os interesses e que vai ter uma comunicação assertiva. Qual é o bom? É que tudo isso a gente aprende ao longo da vida, né? E como eu disse, qualquer um tem potencial para ser líder. Se não aprendeu durante a dinâmica de sua história de vida, a gente vai aprender por meio de curso. Então, você aprende a ser líder. E como eu disse, às vezes você não é para uma situação X, mas você para outra você é. Aproveitando a deixa, você estimula esse espírito de liderança nos seus alunos? Ah, com certeza. Com certeza. Primeiro porque, como eu disse, a minha função, principalmente quando eu leciono disciplinas ligadas à gestão, é junto você aprender essas competências comportamentais, né? Que, na verdade, não é só uma coisa da área da administração, não. A gente tem outras ciências que vão ser dessa mesma dinâmica. Você aprende um conhecimento técnico atrelado a competências e habilidades, né, que você ganha, que são comportamentais. Então, eu sempre tento, não só eu acho como toda pessoa que tem essa função da docência vai tentar. Por isso que a gente tem, por exemplo, dinâmica de seminário. Eu sei que às vezes os alunos assim, não quero fazer seminário. Por questão de timidez, né? Também. Não quero falar em público. E o que o aluno às vezes não percebe é como essas dinâmicas desenvolvem essas competências comportamentais dele. Então, tudo que você faz em uma sala de aula, na verdade, são simulações que vão lhe ajudar a você lidar com as dinâmicas do mercado de trabalho. Então, o seminário, o que é que o aluno desenvolve? O
falar em público, fazer o gerenciamento de equipe. Eu já tive, assim, alguns casos na minha docência, né, no meu exercício de docência, que ninguém queria fazer trabalho em grupo numa sala. Todo mundo tinha brigado com todo mundo. Eita, meu Deus. Eu lembrei de uma sala aqui agora, das 6. Lembrei também. Todo mundo tinha brigado. Era uma sala pequena, lógico, né? Mas todo mundo tinha brigado com todo mundo. E não queriam fazer. E assim, a gente faz esse esforço de tentar... Porque no trabalho em grupo, você lida o quê? Com interesse, com conflito, com divisão de tarefa, com autorresponsabilização. Porque às vezes tem isso, né? Eu não quero fazer o trabalho porque eu quero ir no final de semana pro barzinho. Então, veja, tudo isso que acontece em uma dinâmica de um trabalho em grupo vai acontecer nas relações do mercado de trabalho. Então, meio que são exercícios que a gente faz, que tudo isso vai fomentar o quê? Na liderança. Isso, o ser humano precisa do outro, né? Você trabalha em uma empresa, você precisa de todo mundo, dos clientes. Ninguém trabalha só. Ninguém trabalha só. Ninguém. Não. Eu acho muito importante essa questão do seminário. Eu lembro quando eu comecei esse ano na SES, David começou a colocar seminário. Eu morrendo de medo. Eu senti falta de, na escola, eles terem passado mais seminário. Por isso que eu já digo pra minha irmã, peça. Peça pra professora passar seminário, porque vai ser importante. Porque na faculdade não tem isso não, eles vão passar. Aí eu já tento levar com outro olhar o seminário. Até o podcast. Tudo, na verdade, tudo. O podcast, todas as dinâmicas que você vai passar para um aluno, para além da prova escrita, que é um conhecimento somativo ali de 0 a 10. Que você... Então, lógico, alguns campos do conhecimento você só consegue medir com a prova. Então, por exemplo, como está a matemática, tem como eu medir por outra forma? Não. Mas para as disciplinas mesmo ligadas à gestão, a grande maioria eu consigo mensurar o aprendizado do aluno por causa dessa avaliação continuada, dele fazer um podcast, dele poder fazer um TikTok, né? Então eu passo coisas variadas, porque veja, existe muito ali da organização que esse aluno vai ter. Então, de tempo, de aprender a ferramenta, de selecionar o conteúdo para caber dentro daquela modalidade, e tudo isso são competências que o aluno vai aprendendo. Até a oratória, que é uma Sim. coisa muito importante. Isso. Então, Michelle, tem alguma pergunta a mais? Pode perguntar, então. Não sei o que fazer da vida. Farei administração. Essa frase ainda é uma realidade? Sim. É outro problema enraizado. Veja, o senso comum, ele se torna senso comum porque ele vem sendo repetido ao longo do tempo. Né? Então, não é de um dia para a noite que a gente desconstrói um senso comum. E, primeiro, o senso comum ele vai nascer dentro de uma conjuntura. Então, de fato, quando a gente vai olhar para as profissões, né, que, consequentemente, vão refletir esses cursos de bacharelado, a gente tem um período que é chamado de modernidade. Essa modernidade era um período histórico que a gente viveu que, de fato, ele era muito dos especialistas. Então, assim, você tinha um conhecimento muito colocado nas caixinhas. Isso respondia muito a esse cenário, né, a essa época que a gente chama época da modernidade. Porque a realidade das empresas, elas também eram muito segmentadas. Quem era de um campo era de um campo, então era cada um nas suas caixinhas. Com a evolução da trajetória humana e, consequentemente, a globalização, a gente vai ter nas empresas problemas multifatoriais. Problemas que são ligados a conjunturas internacionais, né? Porque é essa coisa assim da globalização, afetando a realidade organizacional. Seja a realidade organizacional de uma empresa como Toritama. Porque o problema da exportação de tecido na China vai afetar diretamente uma cidade do agreste pernambucano, que é Toritama. Então, o que isso vai fazer? Com que essas profissões, né, quando a gente sai desse período da modernidade e entra no período que a gente chama da pós-modernidade, elas agora são exigidas a ter um pensamento mais complexo. Um pensamento mais multidisciplinar. Então, hoje, as indústrias vão, para você, por exemplo, também gerar inovação. Em vez de eu juntar um bocado de engenheiro numa sala só para resolver um problema de inovação de uma empresa, hoje as empresas vão começar a chamar várias profissões.
Inclusive profissões que não estão nem diretamente relacionadas àquele problema. Por quê? A gente precisa fazer hibridização de bases de conhecimento. Então, cada vez mais as profissões hoje são demandadas a ter um pensamento de interseção. Então, o administrador, que antes o bichinho era julgado por ser um campo disciplinar muito amplo, né? Hoje, ele está sendo otimizado, porque a gente precisa cada vez mais desse pensamento que seja de sinergia, que olhe o todo, né? E o administrador, como eu disse, a própria formação dele é para gerar essa visão do todo, que agora outras profissões estão sendo cobradas, principalmente quando a gente fala de inovação. Isso. Seria a administração uma profissão do futuro? Sim, é uma profissão que jamais vai ser obsoleta, né? Como eu disse, se você olhar para os altos salários, para as carreiras, quando a gente fala das carreiras empresariais, ela sempre vai estar ligada à gestão. Porque a gestão, ela nunca vai conseguir ser substituída por um processo, por uma tecnologia. Porque, como eu disse, a administração, ela não é uma ciência exata. Ela é ciência social aplicada. Então, você tem um fator que se chama pessoas. E todos os problemas e soluções do mundo vêm de pessoas. Então, o administrador é sempre aquele que, além de tudo, ele vai lidar com pessoas. Da minha parte, eu tenho mais uma pergunta. Eu queria agradecer, de fato, por Hannah ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que esse podcast serviu muito para agregar a nós mesmos, as pessoas que estão escutando, de fato. Alguns agradecimentos, Michelle? Não, só agradecer, Hannah, ter aceitado e dizer que foi um prazer ter essa conversa aqui. Isso. Eu quero também agradecer ao pessoal aí da organização, as meninas, ao curso de engenharia, né, ao curso das engenharias, ao pessoal do curso de jornalismo, né, que cedeu todo esse espaço e nos orientou a fazer esse podcast. E eu agradeço e estou à disposição. Parabéns, meninas, pela iniciativa. Obrigada. Esse foi um podcast da PodScience. Apresentação, Michelle Simone e Maria Eduarda Menezes. Entrevistada, Hannah Miranda. Edição, Rafael Torres. O podcast foi gravado no estúdio de rádio de jornalismo da ACES Unita. Muito obrigada a todos e até o próximo.